Oi, queridos, mais um dia de live do Reinventar. Nós que estamos chegando sempre com vontade de fazer e de trazer possibilidades para a gente pensar esse movimento tão grande da vida, que é o movimento da educação, que é o movimento da arte. Oi, Bruninha, João amado, olha só quanta gente querida que tá aqui. Dani, tudo certo, Gi? Ó, as nossas queridas igual, João. Olha, se tu soubesse como eu já tô com saudade. Coisa boa. Oi, Keilinha. Oi, meus queridos. Coisa boa ter vocês. Hoje a gente tem uma visita que o meu coração tá assim, ó. Sabe quando a gente encontra aqueles, assim, os ídolos da gente, assim? É encantador, assim, vocês vão adorar, Fabi. E trazer ela pra gente, vocês vão ver, assim, a delícia. Nós estamos muito felizes. Eu e a Mariana tá com o coração assim, ó, cheinho de amor para poder, oportunizar. Porque isso eu acho que é um presente, né? A gente poder trazer gente do bem, gente que ama educação, assim, nossa, muito, né? Oi, Cissa, oi, Giane, amada, Niquinha, Fer, tanta gente amada querendo vir. Daqui a pouco vai chegar nossa convidada. Ó, Dai! Angela! Oi, amor! Olha só, quanta gente querida, né? Os nossos reinventantes, assim. A Bárbara, a Aline. Eita, coisa querida. Só a gente amada do coração da gente, né? Então, vamos aguardar que vai vir o convite. Mariana. Ó, tá chegando, gente do céu. Quanta emoção. Oi, Bruninha. Saudade de você também. Oi, Aline. Olha só, coisa boa. Vai chegar nossa visita maravilhosa. Preparem o coração que ela tá chegando. A Fabi amada. Vamos ver. Olha só. Ela vai entrar. Eita, Lala! Tá. Delícia. Ai, eu tava dizendo para eles que a gente está tão feliz de te trazer aqui para o Reinventar, para esse espaço. Fabi, um presente para nós, né? Um presentão, assim. Muito obrigada por ter aceito, viu, Fabi? Ah, Muito obrigada. obrigada, Simone. Obrigada pelo convite, né? E eu acho que o verbo reinventar nunca foi tão conjugado, né? Como nos últimos 4 meses, né? Reinventar Verdade, é o que a gente mais tem feito no dia a dia, né? é verdade. E a gente tem assim, né, Fabi? A gente teve o prazer de te conhecer pessoalmente, né? Porque todo mundo já conhece a Diálogos, né? Mas quando a gente foi para São Paulo no curso em janeiro, assim, e conheceu assim de pertinho, aí o coração ficou mais cheio de querer bem, assim, né? A gente voltou de São Paulo, assim, com o coração tão cheio de carinho por vocês. E lá mesmo, né? Até para as pessoas saberem, lá mesmo, em São Paulo, a gente já disse, tem que trazer essas amadonas aqui pro seminário do Riventar, que infelizmente não vai acontecer É, este ano, né, Fabi? Porque sim, esse ano ano. que vem, ano que vem você vai estar aqui pessoalmente para poder conhecer toda essa gente linda aí, maravilhosa que tem no nosso espaço, né? Ah, que delícia. Eu acho que esse ano outro dia até brinquei com uma amiga que a gente sempre tem o hábito, ao final do ano, de fazer aquela lista de desejos, enfim, né, de É, projeções aí. E certamente a lista de todo mundo deu com burros na água, né? Porque certamente a gente pensa em viagens, em encontros, uhum, né? E certamente isso foi mudado. Acho que a uhum, gente passa por esse reinventar-se, outra uhum. maneira de olhar o mundo, né? Como é que a gente tem olhado para o mundo nesse momento. Então, já que não deu É, para a gente fazer
o de um encontro. jeito, Aí a gente vai diminuindo né, distâncias que, nesse outro claro. formato. E nesse formato que é interessante pensar, né, que até 4 meses atrás ele era tão pouco íntimo da gente, Uhum, né, com, eu acho que talvez as pessoas mais jovens ainda têm uma uhum. intimidade que a gente não tinha, e que de 4 meses para cá ele tem sido um recurso tão que vai se aproximando e a gente vai aprendendo onde clicar, como faz para entrar, né? Como colocar a luz, de que formato E fica melhor, né? pensar no cenário, né, Fabi? Pensar, né, É, no pensar no cenário. fone, qual fone que eu vou comprar? Faço com fone, faço sem fone, e a gente vai Isso. aprendendo. E tu É. sabe que, bom, eu já falei, eu fiquei tão faceira. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala faceira, não sei se fala aí, mas eu digo, a gente ficou tão faceira de ter que eu nem te apresentei. Então, eu gostaria que tu falasse de ti, porque se eu falar de ti, eu vou ficar falando um monte de coisa. Então, eu queria que tu apresentasse para esse pessoal querido aí. Contar um pouquinho para a gente trocar hoje esse bate-papo, né? Uhum. Eu sou Fabiane, eu tenho uma empresa aqui em São Paulo, mas que hoje mais do que nunca ela é, eu acho que do Brasil inteiro, aí com essas relações que a gente vem estabelecendo nesse formato, uma empresa que se chama Diálogos Viagens Pedagógicas, e é uma empresa que surgiu em 2009 com o intuito de levar grupos de professores para visitarem escolas ao redor do mundo, grupos de professores brasileiros, para visitarem escolas ao redor do mundo e que esses professores se aproximassem de outras práticas, de práticas aí mais transformadoras e de práticas que têm, assim como é o nosso, eu acho que a nossa grande questão e nosso aprofundamento nos estudos, as crianças no centro do currículo, né? Escolas que olhassem para as crianças no centro desse processo educativo. E hoje a gente tem um espaço físico aqui em São Paulo, que a Simone visitou com a Que Mariana, é que chama lindo. Casa Diálogos. A gente é suspeita para falar da casa, Uhum. e que acho que a Casa Diálogos traz muito um pouco da nossa conversa, traz muito Uhum. a questão do pertencimento, né? Que é a nossa Isso. conversa assim, de hoje. Como é que a gente pertence a esses espaços? E hoje, além disso, a gente tem um clube de assinatura de livros para educadores. Então, foi uma forma que a gente chegou para diminuir distâncias e chegar até os professores e fazer esse trabalho mais Gente, efetivo, assim. e eu digo para Maria, porque a gente, assim, claro, a gente já assinava desde o ano passado, mas sempre assim, chega o livro, correndo, dá uma olhada, anota uma coisa. Agora, cada vez que chega o livro, Chega. a gente para, e a gente, olha isso aqui, não, mas olha aquilo ali, não, mas anota lá. Nossa, que coisa mais linda! Então, assim, quem tem feito os cursos conosco tá vendo, assim, a gente trouxe muito a Adriana Friedman, que vocês trouxeram com a vez e a voz de pensar. Lindíssima. Nossa, e o que é lindo, né, Fabi? Eu acho que É. tem que ser reconhecido a tua curadoria sobre os livros, assim, porque eles saem, assim, quando a gente lê, parece que o autor está com a gente, assim, É, né? é. A gente lê, assim, é de uma riqueza, e ao mesmo tempo, extremamente embasado teoricamente, tu vê que é fruto de uma pesquisa, mas super afetivo, super interessante. Bom, a gente está enlouquecida com os livros, Ah, que lendo delícia. todos e amando muito, e sentindo vocês aqui, porque a É. gente se sentiu acarinhada Ah, que com esse delícia. movimento, sabe? É, e Muito. eu acho que tem. Agora a gente vem passando por esses 4 meses de recolhimento, né? E Uhum, eu digo que em nenhum momento eu chamei de isolamento. Eu falei, não, eu me recuso a chamar isso de isolamento. Acho que é um recolhimento até de fato para a gente se olhar, né? Quando eu falo como é que uhum. a gente caminha daqui para frente nessa nova forma de estar no É, mundo, né? Essas relações, o lugar do trabalho, como é que a gente vai olhando para isso? E desde o começo, há 4 meses atrás, a gente pensou lá nas nossas conversas, como é que a gente vai chegar
a essas educadoras, e ninguém tinha ideia que ia durar esse tanto que já Tanto, está durando e parece que verdade. vai durar mais aí, né? Mas, Dados de realidade, eu tenho cá para mim é, que setembro, para nós aqui é 8 de setembro, um possível retorno às escolas. Eu uhum, particularmente acho que isso vai estender um pouco mais, mas a gente tinha como preocupação e como eu acho que premissa era como é que a gente vai chegar às meninas e aos meninos nesse momento que é tão sim, delicado e nesse momento que a gente não tem resgate de memória para fazer, né? Porque nunca passamos por isso. Eu não tenho nem como exato. ancorar e dizer, ó, gente, mas eu fiz dessa forma e deu certo. Daquele, exato. E a devolutiva que a gente tem recebido das pessoas, até porque a gente está em casa, né? Então a leitura Uhum, passa, sempre foi uma boa companheira, mas eu acho que agora, além de tudo, isso ganha uma outra dimensão, assim. Os livros são claro. excelentes parceiros nesse caminho que a gente está percorrendo. Então a gente tem feito, eu acho que com um olhar ainda mais cuidadoso. Hoje chegaram os livros do mês de agosto e a gente já ficou enlouquecida lá também na casa, porque a gente fica pensando, quando esse livro chegar até os Chegar. educadores, né, Ah, como será a recepção, o que eles vão perceber? E acho que não, também eu tenho, para mim, aí ao longo desse tempo de magistério, e eu acho que aqui a maioria das pessoas que nos acompanham nesse momento são educadores, ou os educadores da sala de aula, ou os educadores pais, mas que em algum momento, em especial na nossa profissão, a gente acabou esquecendo que a nossa profissão é de cunho intelectual. é Então, a verdade. leitura para nós é premissa de uma boa ação educativa, né? Não é uma escolha, não Aham, gosto de ler, não, é uma premissa de uma boa ação educativa. Então, eu fico muito, muito feliz com essa sua muito. devolutiva. Nossa Senhora, não, e aí cada um que chega, a gente, né, vai, marca aqui, marca ali, anota isso aqui, e claro, eu vou bem pelo viés da pedagogia, a Mariana vai pelo viés da psicologia, mas eles Sim, fazem isso aqui direto, direto, assim, então a gente está encantada, e sempre com os mimos, né, daí vem, além disso, vem aquele e-mail dizendo assim, ai, agora vem um mimo, você pode, não sei, ai, nossa, ai, que delícia, que delícia. Então, eu quero te dizer assim que a gente, né? Eu e a Mariana, eu respondo por nós duas. Hoje eu estou aqui contigo, mas eu falo por nós. A gente se sentiu muito, muito carinhada durante todo esse que tempo bom, com fico vocês, feliz. assim. Aliás, assim, se estendeu desde janeiro para cá, porque quando a gente Que chegou lá delícia. na Casa de Diálogos, a impressão que eu tinha, assim, que a gente se conhecia já há um tempão e a gente se sentiu super acolhido. Vamos começar então? Vamos começar, bora, bora lá. Bora lá. Então, eu vou começar fazendo a provocação sobre a questão da casa como espaço esse espaço de pertencimento, assim, esse conceito, assim, como tu compreende ele? Hoje, mais do que nunca, eu entendo que a casa da gente, hoje mais do que nunca, é a extensão da gente, né? O que a Uhum. casa, como essa casa é É. composta, como ela está configurada, esses espaços, esses objetos. Eu acho que hoje a gente aprendeu a se tornar íntimo depois de 4 meses. Essa casa passou a ser íntima da gente, né? Eu brinco que muitos objetos da minha casa eu sequer conhecia pelo nome, assim, né? E aí a gente foi se tornando íntimo. Então, hoje estar no mundo pressupõe estar em casa. Então, acho que essa é a Uhum. primeira premissa, né, para a gente pensar. E o que é esse espaço do pertencer, de se tornar proprietário desse lugar. Outro dia eu estava ouvindo Uhum. a Estela Barbieri, a Estela é uma querida, e a Estela estava falando dessa casa que deixou de ser uma casa dormitório, e achei lindo isso, essa metáfora, e passou a ser uma Olha, casa habitada. Né? Ela não é olha ocupada, ela só, está sendo habitada pela habitat. gente eu acho que durante muito tempo. E eu vou generalizar aqui de alguma forma, mas geralmente a gente dobra período na escola, quem está vivendo a Uhum. escola, né? E a gente ocupava a casa. Era uma casa Uhum. dormitório mesmo. Eu vinha para casa no final do dia, assistia uma TV, jantava ali com a família e a gente habitava E, muito mais o é. quarto. Os outros espaços a gente ocupava. E agora essa casa passa a nos compor. Eu acho que ela passa a ser a nossa Uhum. extensão no mundo, né? Estar em casa hoje é premissa para todos nós. Então, como a gente tem olhado
para ela nesse momento, como a gente tem sentido essa casa como parte da gente. Eu acho que num primeiro momento todo mundo é muito impactado, certamente pela ruptura da rotina, que é algo também que a gente tem que considerar, né? Essa vulnerabilidade que essa mudança tão grande nos trouxe. Aconteceu. Aconteceu, a casa, geograficamente, a casa precisou entrar em um consenso. Aqui em casa, por exemplo, somos 4. Eu tenho Pedro de 8, o Edu, trabalha conosco, e a Carol de 20. E a Carol é professora também, está trabalhando nesse formato remoto com as crianças. E o Pedro Uhum. tem as aulas na escola no formato Sim. remoto. E aí, quando um está em reunião, como é que essa casa vai acolhendo esses corpos, né? Então, tem gente que está na Uhum. cozinha, mas tem gente que está na sala. E como que a gente vai negociando esse tom de voz, esses silêncios entre um espaço e Uhum. outro, né? A posição dos corpos. Então, eu acho que a gente teve que dar conta de olhar para essa casa de uma forma muito global em pouco tempo. E agora a gente vai ganhando essa intimidade maior após 4 meses, né? A gente até sabe onde estão, sei lá, todos os pares de e-mail, a gente até sabe onde está o cortador de pizza, que antes era uma dificuldade para encontrar, porque a gente foi se tornando íntimo do espaço. É. Tu sabes que eu me senti assim no primeiro momento, eu não sei se dizer a palavra certa, mas no primeiro momento eu senti a casa refúgio, sabe? Um Casa lugar onde a gente refúgio. pudesse, onde a gente, bom, eu vou estar lá, eu vou estar protegido e eu vou estar com quem eu amo. Então, tipo, a casa eu senti no primeiro momento refúgio. Mas eu sou super ligada na tomada, né, Fabi? Eu não paro quieta. O que a Mariana tem de tranquila, eu tenho de agitadora. Então, o primeiro momento foi assim, né? Tira a roupa do armário, avalia as roupas. Será que preciso dessa? Será que não preciso daquela? Daí não sei o quê. Daí, eu faço horas que eu não limpo aqui. Daí eu pego ali. Daí, sabe? Foi aquele movimento mesmo, até de reconhecimento do espaço e de avaliação desse espaço. Bom, então, poxa, o sofá estava aqui, não estava bom. Então, aí, aquelas mudanças, né? E eu acho que Mudanças. fala de uma coisa muito legal, porque a gente vai fazendo adaptação na casa e parece que a casa também vai se adaptando a gente, né? Sim. Mas por isso, eu adoro essa tua ideia. Tu sabes que eu fui uma pessoa que trabalhei a vida inteira, 40 horas, teve épocas que eu trabalhei até um pouco à noite. E aí, quando eu fui fazer meu mestrado, eu consegui, eu fui bolsista CNPq e eu fiquei em casa. Então, eu vivi um momento assim, um pouco antes de ficar em casa. E para mim, assim, foi muito bom, porque pela primeira vez eu fiquei em casa, que era muito estranho para mim, né? E eu acho um presente a gente poder ter essa sensação de pertencimento, mas eu vejo que aquilo que tu fala da questão das relações, né, Fabi? Porque não estavam todos ao mesmo tempo o dia inteiro, né? E Sim. então isso também revisitou os espaços, né? Um lugar que era para uma coisa virou para outra, né? Então super interessante, né? E alguns elementos externos começaram a fazer parte da nossa vida que não faziam, por exemplo, né? Bom, a gente só tem um computador e agora como é que a gente vai fazer? Então houveram muitas adaptações, né? É. E até os próprios, não cenários, mas ambientes que a gente escolheu em casa, né? Então, esse aqui, por exemplo, que é o mais bonitinho que a gente conseguiu organizar aqui, ele é usado por todo mundo, porque a hora que você tem que falar, então, esse espaço que vai acolhendo, esse mesmo espaço que vai acolhendo esses corpos em diferentes contextos, assim como nós, com as crianças também, né? E aí eu acabo vendo uma parte da sua casa e casa como refúgio. Eu lembrei, eu tenho um texto lindo do Rubem Alves que ele fala dos desafios dos pescadores ao longo do dia no mar, e aí à noite os pescadores voltam aos seus refúgios. E aí o refúgio, como você Uhum. disse, assim, esse É. refúgio que é a casa, esse lugar que era de refúgio,
e tão íntimo, né? A casa da gente, eu acho que talvez no mundo seja o espaço mais íntimo. A gente adora viajar, mas abrir a porta de casa É e ser verdade. acolhida pelos objetos, pelos móveis que não são tão caros, né? É tão escolhido pela gente ali, é tão bom. E esse lugar de refúgio que passa a ser também o lugar do trabalho. E como a gente vai combinando esses espaços, esses horários, o que é super difícil, né? O Hum, Pedro tem 8 anos aqui, e como é que você vai... Não, filho, agora é hora de trabalhar, a gente precisa de silêncio. Não, mas não era hora de trabalhar, era hora de assistir a televisão, sei lá, era hora uhum, de chegar da escola, tomar um banho, se preparar para o jantar, e você vai negociando todos esses espaços. E é importante a gente pensar sobre isso também, né? Sobretudo as crianças aqui. Eu tenho imagens do Pedro muito bonitas e certamente as pessoas que estão nos acompanhando, que têm crianças em casa, essa casa, para uma criança que estudava no período integral, também passa a ser uma novidade, né? uhum, Esses desafios que a própria casa carrega e que antes não eram vistos, até porque, de novo, eu acho que tinha uma boa parte do dia, ou pouca parte do dia, aliás, e a gente só uhum, ocupava esses espaços. Então, até essa logística dos móveis para favorecer uma locomoção maior, eu tenho uma uhum. mesa de centro aqui na sala, que a gente vai falar um pouquinho depois de objetos afetivos, e é uma mesa de centro que eu tenho na sala de 1954, que foi feita pelo meu avô. Então, é uma Ah, mesa que tem muita história, assim, uma mesa que conta história. E o Pedro conseguiu encontrar um vão entre a parte de cima e a parte de baixo e se enfiar nela. Né? E durante um bom período desse início de recolhimento, um dos lugares preferidos dele era entre esses sim. dois espaços. E aí a gente vai olhando para isso e entendendo o que isso está querendo dizer, né? Qual será essa Uhum, busca? Será uhum, também que é um pouco mais de uhum. segurança ou não? É só um É? desafio do próprio corpo ali para ver se dá esse encaixe. Então, também essa casa que as crianças passaram a habitar e com seus corpos, com as suas ideias e como a gente vai olhando para tudo isso, né? E aqui em casa, a gente, eu passei a olhar também, eu fiz até uma sequência de fotografias dos objetos da minha avó. Assim, a minha avó é uma pessoa que me compõe demais, demais, a vida toda. Faleceu há 4 anos. E aí, há 4 anos eu pensei, gente, como que eu prossigo agora sem a minha avó Tem na ela. minha vida, né? E o quanto a casa da gente carrega esses objetos de Uhum, afeto. E aí, uhum, assim como você foi lá arrumar o armário ou arrumar os móveis, tal, eu passei a olhar para essas pessoas que deixam marcas na gente, e em uhum. especial aqui minha avó, e o quanto da minha avó tem na minha casa. Então, desde a xícara que você vai usar, você fala, bom, essa xícara foi dela, né? Ou uma toalha de mesa, que eu brinco que tem uma toalha de mesa aqui que não tem dinheiro no mundo que pague ali, porque certamente tem marcas do meu leite pequena com chocolate Olha, derrubado ali. E depois de 40 anos, a toalha de mesa está aqui olha. comigo. Então, esses objetos de afeto que também nos nutrem Uhum, nesse momento. Eu não sei se eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que eles entravam como uma boa memória que a gente vai guardando sim. ali, né? Ou a gente faz uma viagem, traz uma lembrança que marca aquela viagem, mas se debruçar também sobre esses objetos de afeto que vão compondo a vida da gente aqui, né, Sim. entre essas paredes, assim. E quais histórias esses objetos contam? Se a Tem. gente parar agora, gente, depois do nosso encontro aqui, e vocês fizerem a escolha de um objeto, porque certamente são muitos, os objetos que a gente Uhum. coloca em casa, eles têm um porquê, né? Eles têm uma escolha e muitos deles contam histórias. Então, quais História. são essas histórias que os objetos que nos compõem, que nos rodeiam diariamente aqui, talvez a gente não tivesse olhos de ver, né? A gente tivesse somente olhos de passagem. Uhum. Quais histórias Uhum. esses objetos nos compõem? Porque essas histórias vão nos alimentando também durante esse processo, Vai, né? É vai. bom pensar nisso.
É bom e apaixonante, né? Porque eu vejo assim que essa história, né, de a gente até tem conversado, o tempo, né? O tempo, a gente cria tanto tempo. Eu fiz uma live com a Bruna, querida da Brincare, e a Bruna disse assim: nós queríamos tempo. Ai, eu não tenho tempo, eu quero tempo. Agora você é senhor do seu tempo. O que É, você está fazendo com o seu tempo, né? E aí eu acho que tem muito a ver com isso que tu diz assim, bom, eu escolhi determinados objetos. Se a gente escolhe, a gente não escolhe aleatoriamente, né? aleatório. Então, ao Sim, mesmo tempo que o objeto está ali, ele está aqui, ele faz esse revés, né? E o que o rever ele, o olhar para ele, poxa, que legal, né? Uma coisa que a gente fez assim no começo, porque eu tenho a Mariana, né, que tem 29, e tem o Gustavo, que tem 21. E a gente estava olhando os álbuns. Uma coisa que a gente parou para fazer no começo, assim. Sabe aqueles álbuns que tu para e te diverte olhando? Então, tem muitas coisas que nos mobilizam, né, Fabi? Tem muitas coisas que mexem conosco. E que bom, né? E que bom parar e olhar para que a vida é. A gente estava sempre no futuro. É tão bom estar no presente, estar é. aqui, Eu né? acho que primeiro essa dimensão do tempo, né, que você traz, Simone, eu acho é um exercício para a gente, né? É um exercício Uhum. constante, assim, é um projeto permanente de vida, a gente olhar para o tempo. Outro dia eu ouvi uma amiga falando, a gente precisa demorar-se em uma situação. E eu falei, gente, há quanto tempo a gente não se permite demorar-se em uma situação, né? Porque também a demora nunca foi vista com bons olhos, nem pela gente. A gente vai a um Sim, restaurante, sei lá, o prato demora, é. a gente já começa a Já entrar reclama. numa outra pilha, né? Então, qual é esse lugar até da demora, desse ritmo um pouco mais lento? Isso eu acho que as crianças nos provocam a todo momento, né? A Porque eles pensar. têm Uhum. um ritmo que é próprio ali deles e eles vão nos convocando a isso. Olhar para esses objetos quando você diz da escolha do álbum, eu acho que muita gente foi olhar para Mexeu. essas imagens, né? Como o resgate da memória também. E aí me fez lembrar, ontem a gente fez um encontro com o André Carriere, fotógrafo, e o André estava falando da força das imagens, e acho que isso serve para as imagens, mas serve também para os objetos. Então ele diz, quando a gente escolhe fazer uma imagem, a gente captura ou a gente é capturado pela imagem. E eu fico pensando nesse nosso processo aí de recolhimento, quantas vezes nós fomos capturados, talvez, pelos elementos da casa. Você usou agora a questão do álbum. Eu fui capturada, de repente, pelo álbum, né, e me Uhum. Uhum. debrucei ali, esse álbum que traz todo um percurso, uma história, uma memória boa de ser vivida ali Vida. novamente, né, essa recordação. Então, a gente também se permitir esses momentos, né? Esses tempos de estar. Eu acho que isso é muito forte com a gente agora, nesse processo, em relação à casa. Como são É. esses tempos de estar em casa, né? O quanto a gente tem se entregue a esse espaço ou não. A gente aqui, a gente tem um espaço de refúgio também aqui numa cidade perto de São Paulo, e a gente tem passado muito tempo nele nos últimos dois Uhum. meses. Os 2 primeiros meses a gente fez muito aqui em casa e depois a gente foi arrumando esse espaço de respiro ali. E o quanto também esse espaço que a gente tem ido, esse outro espaço de refúgio, ele foi se tornando íntimo ao longo desse processo, né? No ranger da cadeira que eu sento para fazer a formação, que é uma cadeirinha lá que eu gosto muito. Então, eu já sei que aquela que range é a que é a mais confortável para mim nesse Ah, momento. Então, esses sons, né, que vão compondo, por exemplo, essa nossa ação agora na casa e que talvez a gente nunca tinha prestado atenção. Essa semana o Pedro fez uma atividade da escola onde a professora pediu para eles desenharem os sons dos encanamentos. Eu achei super poético, achei muito Manuel de Barros. Falei, gente, quando é que a gente teria tempo de Maria. permanência numa casa para perceber o som do encanamento,
o som do ranger da cadeira, do ranger da porta, né? O som Verdade, da máquina de verdade. lavar. Então, tudo isso vai compondo esse momento que a gente vive agora, né? É interessante pensar nisso, porque é muito É, mais amplo só do que estar, né? do É que muito mais estar. amplo. É. Eu vivi duas dimensões super queridas. Uma dimensão foi. é, eu gosto de. Eu sou meio natureba, sou vegetariana, né? Então tinha. Eu tenho uma hortinha orgânica e tal, e eu tenho com plantinhas. E aí eu disse para Mariana: olha só como elas estão felizes que eu estou em casa. Estão tudo grande, tudo forte, né? Então, até a relação com as plantas. E a outra foi há 15 dias atrás, nós fomos visitados por uma família de joaninhas. E Ah, isso é quando a demais gente também. fazia lives, as lives, elas ficavam em cima da luz, aqui, bem assim onde a gente está. Elas vinham para as lives. Durante, depois elas sumiam, tu não achava elas se escondiam nas janelas. Mas na hora da live, a Mariana, se elas querem aparecer, só pode. Sim, E aí sim, nós, numa aula online, bem aqui concentradas, uma atravessou assim, uou! Eu disse assim, hoje ela queria participação especial. sim, Fabi, sim, deixa eu só te contar algumas colocações. O pessoal da claro. Bem Sonhar, que são os queridos aqui de Caxias, escreveram. Legal. E o que é o espaço? Intimidades antigas esquecidas? Vai de encontro com o que tu falaste, né? A Bruna fala assim: e penso quando voltarmos, precisaremos nos readaptar novamente, uma readaptação constante a partir dessa situação. E a Jéssica falou: será difícil retornar, principalmente para as nossas crianças, uma adaptação maior que a primeira. Então, É. todo mundo tá mexido com isso, né, É, Fabi? é. Vou pegar só o primeiro gancho da Joaninha para a gente pensar, porque acho que é a visita do mundo externo, do nosso mundo Uhum. interno, né? Quando elas vêm de fora, contando um pouco de histórias para a gente que está tão restrita nesse momento. E outro dia eu acompanhei um projeto lindo de uma escola lá no Peru, onde eles começaram a provocar as crianças. A provocação era exatamente essa, assim, quais habitantes externos vêm fazer morada um período do tempo na casa da gente, assim. Então é legal a gente pensar isso, né? Do mesmo jeito que vem a Joaninha, de repente vem uma borboleta. Eu aqui em São Paulo a gente mora na Zona Leste e para o pessoal de Caxias ter uma referência, o meu apartamento é bem frente ao Rio Tietê, aquela e a Marginal Ah, Tietê, aquela ah, que enche, que tem bastante trânsito, que vocês acabam que acompanhando aí loucura. nos noticiários, é. E a gente está num polo que é muito urbano. Uhum. E durante mais de uma vez aqui, a gente recebeu a visita de um pássaro que sobe e fica bicando o vidro da janela. E isso chamou muita atenção. Foi uma sombra aqui de nós quatro queria filmar, queria fotografar o pássaro. Esses habitantes externos que vêm visitar o nosso mundo Sim. interno, né? Para a gente olhar para isso, assim. E as crianças têm isso tão potente de Então, conseguir olhar para essas minúcias. É a joaninha, é o passarinho, é a borboleta que chega, né? Então, para a gente olhar para isso como eu acho, um grande privilégio nesse momento do eu acho mundo também. externo dando notícias para a gente, né? De que tudo vai ficar bem. Quando uma amiga fala das intimidades antigas esquecidas, né? Eu gosto disso, eu acho que são intimidades que a gente carrega e que às vezes, de novo, a gente não tem tempo de olhá-las. E agora esse tempo está sendo concedido. Então, acho que durante esses 4 meses, e a gente acho que caminhamos mais um pouquinho aí ainda nesse tempo, quais escolhas a gente tem feito, né? Eu acho que olhar para essas intimidades, assim, a gente se abrir, de novo, uso lá a colocação da Diana, demorar-se. Como é que a gente tem se Uhum. demorado em relação ao que acontece na nossa casa, em relação a esses objetos que vão nos compondo. Então, olhar para isso, deixar que esses objetos, e não precisa ser todos, né, gente? Eu acho que a gente vai fazendo escolhas aqui. Até trouxe uns aqui, mas sei lá, uma coisa muito simples: o dedal da minha avó, que eu nem
não tem ideia Gente. quantos anos, tá todo marcadinho, quantos anos esse dedal tem. Certamente mais de 50. Então, que história conta esse dedal da avó, né? Quantos dedinhos ela já enfiou Já aqui? O que passou. ela costurou, né? De repente, quantas Uhum. bermudas do meu pai, calças, ela remendou. Então, é tão pequeno, mas ao mesmo tempo ele é tão íntimo, ele tem tanto sentido. Nesse momento, o álbum de fotografia, de repente uma xícara especial que a gente tem em casa, uma imagem, tornar isso, eu acho que mais explícito, né? Porque ele já é íntimo, ele está dentro da gente, mas como é que a Da gente gente. olha de novo com esses olhos de ver para tornar explícito? Quando a gente pensa nesse período de adaptação, que eu também ainda não encontrei um nome bom para Nome. isso, se é um regresso que a gente vai ter, se é uma readaptação, né? Se é um Isso é uma novo normal, continuidade. se é uma continuidade disso tudo, É. porque a gente também, apesar de ter saído do espaço físico da escola, a gente manteve essa relação com as crianças num outro formato, né? Com Uhum, as crianças, com a uhum. equipe. Então, de repente, é esse continuar mesmo, só que aí a É. gente volta para o espaço de origem ali. É, vai ser processo para todo mundo, né? Assim como Uhum. foi, eu acho que assim como está ocorrendo esse processo que a gente vem vivendo, e também não acho que vai chegar o dia do marco de retorno de hoje todo mundo abre portas e janelas e podemos nos abraçar. Todo mundo Isso sair. vai ser Uhum, gradativo e vai uhum, ser, eu acho que a melhor maneira que aconteça é que seja gradativo, para a gente não passar uhum. novamente por uma ruptura como houve e como teve Ouvi. que acontecer lá atrás, né? Então, isso vai acontecendo como um processo. Agora, o que eu indicaria de mais, mas aí hashtag fica a dica, eu tenho escrito. Desde o começo, eu tenho escrito sobre esse processo. Então, a gente começou a quarentena, eu comecei a quarentena aqui dia 16 de março, e uma semana depois, que acho que foi o tempo também para eu minimamente entender o que estava acontecendo, se é que eu entendi, mas ali me apropriar um pouco, eu comecei a escrever. E quando eu pego meus registros lá de 4 meses atrás, as angústias que eu tinha, que em especial estavam diretamente ligadas ao trabalho da gente, como é que a gente Uhum. faz agora para Pra manter uma casa, fazer como é que a gente faz isso para aí. fazer que essa relação aconteça, como se faz educação nesse novo Ah, formato, que eu acho que é aham. uma pergunta Uhum. que quem lida com a educação tem que levar isso. Será que todos os conteúdos que a gente tem, eles precisam de fato ser ali atingidos? A gente já viu que não, tem um monte de professor aí fazendo escolhas do que trabalhar com as crianças, né? Então, nesse momento dessa relação presencial, vamos priorizar o que precisa ser trabalhado, mas vamos priorizar outras tantas coisas, e uma delas é esse tipo de relação. Então, olhar para isso tudo como um grande processo. E um grande processo, de novo, de estar no mundo de outra maneira, né? A gente não é mais. Uhum. Eu não sou mais aquela Fabi de Na 4 meses mesma. atrás que Uhum. começou esse diário da quarentena. É outro Uhum. lugar Uhum. que essa escrita ocupa hoje em mim, porque eu também ocupo outro lugar nesse mundo e nesse momento, né? É um tanto disso. Nossa, Agora, é muita emoção tudo junto, né, Fabi? é, Porque tu é, fala, as pessoas, eu sou meio, eu digo, as pessoas me dizem, é difícil, isso não é difícil, é complexo, porque ele é é complexo. denso, né? É, Como tu disseste, é uma situação que a gente nunca viveu, mas é uma situação que nos colocou em xeque para muitas coisas, né? é, A gente que estuda, né, as infâncias, e se fala de olhar atento, se fala de escuta sensível, e o quanto a gente percebeu que a gente não desenvolvia isso no próprio lar, né? é, Não se ouvia de verdade as pessoas, é. né? Rotinas, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente adora um chimarrão, né? O mate da manhã, né? Então aqui se estabeleceu assim, né? Uma das rotinas estabelecidas na minha casa é se acorda, se toma o mate, se bate papo, se troca ideia para depois a continuidade do dia. Então Ótimo. algumas coisas mobilizaram a gente, né? Sabes uma coisa que eu fiz? Eu recolhi os recados que eu tinha das crianças desde pequenininhos,
tô indo para não sei o quê, quando tu voltar de viagem, se cuidem, cuidem da roupa, pendurem a roupa. Eu recolhi todos os bilhetinhos deles e eu colei todos em um caderno, os Ai, bilhetes que de lindo um para isso. o outro, e agora fica um caderno de memórias da nossa história, dos recadinhos amorosos que um passava para o outro, seja de tava com saudade de ti, ou deixei o café, a janta tá pronta, tá no forno, né? Pode chegar. Então, tão lindo isso, porque aí a gente começa a pensar, né? O que de fato para que de fato a gente está aqui, né? E de É, que fato a gente tem essa família, né? O que ela mobiliza na gente, né? Isso é tão, é. para mim foi muito, mexeu bastante comigo essa situação, assim. Passa a fazer sentido, né? A gente está falando de vida, né, gente? É de Uhum. vida que a gente está falando, é o resgate das crianças que hoje são adultas aí e que a gente não É. tinha mais tempo, de repente, para olhar para tudo isso. Mas o que é isso se não é a vida? Então, é Uhum. por isso que eu me recusei desde o começo. Falei, gente, isso não é um isolamento, tem um algo maior. E eu fui usando essa Essa palavra palavra. recolhimento, recolhimento, porque eu acho que é isso, a gente está recolhendo. O que você faz quando você olha para as imagens, quando você olha para os bilhetes das crianças hoje adultas, você recolhe de alguma forma, recolhe e acolhe, né? Isso e É. transforma num grande caderno. Então, essa é uma premissa. E quando eu disse lá, a gente não tem acervo de memória para isso, ninguém sabe Uhum. dizer o que é certo, o que é errado, ó, vai por aqui, vai por ali. Isso traz para a gente também um elemento que é bastante importante a gente pensar, e eu comecei a pensar nele há 10 dias atrás, quando eu vi uma educadora falar, a questão da vulnerabilidade. Então, todos Uhum. somos vulneráveis nesse momento, porque todos nós caminhamos de mãos dadas com a incerteza. Isso é É. ponto, assim. Né? Quando você Uhum. falou da relação que se estabelece com o presente. Nós somos o presente hoje. A gente não sabe como será amanhã, mas a gente Uhum. tinha falsa Uhum. ideia desse Que tinha. controle em mãos, É. né? A gente tinha, como Exato. bons seres Exato. humanos, a gente continua, talvez com essa falsa ideia. Mas hoje a gente tem vivido, eu acho que muito mais o presente. Isso Aham. ganhou um outro status. Eu estava conversando com uma educadora portuguesa e Portugal voltou, eu acho que há cerca de 1 mês e meio, 2 meses. E Aham. foi muito bonito que ela me disse, porque ela falou assim, Fabi, hoje a gente vai para a escola carregada do presente. Então tem Ó. projetos que têm durado um dia, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai Vai dar poder continuidade. voltar para a escola. Né? Então a gente tem muitos chavões de gente, vamos viver um dia de cada vez. Mas o Uhum. exercício de fazer isso acontecer, para a gente estava muito distante. E agora eu Uhum. acho que a gente consegue olhar isso. Somos seres vulneráveis. Vivemos Uhum. um período agora de vulnerabilidade que é bastante grande. Se eu não tenho um acervo de memória para ir buscar o que deu certo, o que deu errado, eu caminho aí de mão dadas com a incerteza e a gente tem que entregar, principalmente quem está vivendo, eu acho que agora, essa relação com as crianças e com os pais, a gente tem que entregar para esses pais o que a gente tem de mais, eu acho que as verdades mais genuínas. E essas verdades genuínas também carregam essa incerteza, porque a gente nunca Uhum. viveu essa experiência, né, para transformar É. ali em algo mais palpável. Assim como essas relações que a gente tem vivido à distância e que eu tenho visto de maneira muito positiva também, porque eu acho que aí a gente chega a que outro formato eu poderia estar em Caxias do Sul agora, né? É. Então a gente vai chegando e diminuindo distâncias também nessa outra maneira. E eu tenho conversado com muitas educadoras e tenho pensado, assim como a gente falou um pouquinho hoje de memória, isso para as crianças é memória, né? Esse processo que eles estão passando, eu acho que muito mais do que para a gente, isso vai deixar marcas e uma memória. Quais memórias a gente vai escolher que A eles gente tenham? quer. Porque isso fica muito na nossa mão. São Pode. memórias de dor ou são memórias mais afetivas? Então, que escolha Uhum. a gente faz nesse momento para deixar essa marca?
nas crianças também, né? Para que eles olhem para isso posteriormente e tenham aí qual tipo de memória a gente quer que eles carreguem, né? Isso é importante a gente pensar também, né? E essa relação que se estabeleceu, porque foi muito diferente aqui, as relações elas foram tomando outras proporções, da escola com as famílias, ou da professora com as crianças, né? Teve um primeiro movimento de vamos mandar atividade para casa, então só iam atividades, depois veio um outro movimento de vamos mandar vídeos, e aí veio um terceiro movimento de não, vamos falar com as pessoas, né? Tu fala de uma coisa que a gente sentiu muito, porque a Mariana ri de mim, né? Porque essa história de fazer curso online, né? Ela disse, mãe, nós temos que fazer uns cursos online, mãe. E eu disse assim, ai, online não, eu gosto de coisa assim, gosto de ver as pessoas, sou muito beijoqueira, muito abraçadeira, eu, né? E aí ela disse assim, mãe, ela já, né, já faz um tempo e tal. E aí, com essa história, ou tu faz o curso online, ou tu não faz o curso, né? E aí a gente teve que literalmente se reinventar. Mas eu fiquei muito encantada e porque quem faz as possibilidades, Fabi, são as pessoas, né? E isso tu diz com Sim, muita certeza, assim. A gente está longe, mas a gente pode estar muito perto, né? O estreitamento de laços aconteceu, assim, sim, independente se cada um estava na sua casa. E isso eu acho que a gente aprende com o meio digital, que a gente achava muito frio, mas que ele pode oferecer dependendo das pessoas que estão fazendo o processo, né? sim. Claro que você pode só mandar ou falar, gente, tudo bem, prestando atenção na aula, enfim, aquelas aulas síncronas, mas tu pode olhar e dizer assim, nunca abre a câmera, ou tá sempre com o olhar triste, eu vou chamar essa criança para conversar, né? Ou, enfim, isso continua estabelecendo, porque a coisa mais importante desse processo são as relações, né, Fabi? Sim, Eu sim. vejo assim que o resgate ou não resgate, o resgate ou o escancaramento, ficou para mim muito claro quais são as relações que se estabelecem entre escolas e famílias, e entre as famílias e os ocupantes desse espaço. As coisas não teve como esconder mais, aquilo ficou assim escancarado, né? Escancarado. É. E quando você traz, né, Simone, eu acho que no primeiro momento, as escolas, e aí também vou generalizar, é claro que a gente tem Sim, recortes sim, dentro disso, mas sim. a gente estudou tanto, tanto, em especial na educação infantil, e aí quando a gente se viu numa situação como essa, a gente foi resgatar na gente a professora constatatória, né? Aquela professora ali que tá certo, tá errado, atividade, atividade, atividade. E aí eu acho que exatamente, a gente passou por esses três momentos Uhum, e hoje a força está mais nas relações, né? Deixa eu saber como que você uhum, tá, como que tá aí na sua casa, me mostra um objeto que você goste, você tem cachorro, gato, enfim. E aí a aham, gente humaniza essa relação, que eu essa acho que relação. é, assim como você, lá na Diálogos também a gente sempre teve esse receio, eu acho que de fazer Uhum. encontros nesse formato, talvez por isso, assim, a gente também é tão do olho no olho, do toque, do cheirinho de café, e daqui a pouco como é que você faz isso acontecer? Talvez com esse É, receio das pessoas não se sentirem participantes, das pessoas não se sentirem presentes, uhum, humanizadas, assim. E uhum. aí, pela dor, que também não foi pelo amor, eu acho que como a maioria das pessoas que lidam com educação, a gente entrou Aham, nessa nova vivência, nesse novo formato de relação, pela dor. E a gente conseguiu humanizar, né? Porque eu acho que está na gente, né? Essas é, relações estão tão intrínsecas nas pessoas que a gente conseguiu humanizar esse tipo de tecnologia, esse de tipo de mídia, de tecnologia. suporte que a gente tem, né? É muito bonito Aham, pensar isso. nisso, porque o que é o lugar de um educador, a profissão de educador, se não esse humanizar-se diariamente Uhum, nas relações, né? Tem uma frase do Fernando Savater, que eu gosto muito, de um livro dele que chama O Valor de Educar.
E ele diz Uhum. que a gente escolheu trabalhar com educação porque a gente acredita na possibilidade, na capacidade de transformação Imagina. do ser humano. E eu acho que esses 4 meses, essa capacidade de transformação eclodiu, assim, né? E é isso mesmo que a gente tem levado para frente, essa transformação, que não veio pelo amor, que veio por muita dor, né? O que a gente tem Uhum. visto não é um belo cenário quando a gente abre aí os É, noticiários, enfim, mas é algo que a gente pode auxiliar nessa transformação, né, nesse outro tipo de relação. Acho importante a gente pensar nisso também, né, como algo com potência e não como falta nesse falta. momento. É, Né? eu vejo assim como é que eu vou te dizer assim, ó, claro, primeiro movimento foi o movimento de, meu Deus, por que caminho eu vou, né? E claro, tem muita característica de cada pessoa, né? Tem um grupo de pessoas que é mais resistente, outro diz, bom, já que tem que ir, vamos lá, como é que é, onde é que se estuda isso, como é que se faz, enfim. Mas o que eu vejo, assim, dos retornos que a gente tem quando a gente fala com os alunos, nos cursos, então, que quando as crianças abrem as câmeras e vem a prof, os colegas deles enlouquecem, Enlouquece, porque o que eles querem é o encontro, né? E do que é feita a escola, né? E tu falaste sobre a gente avaliar o que realmente é importante. Hoje né, uma secretaria entrou em contato e tal, Simone, eu gostaria de conversar com você e tal. Ela disse para a gente ver como é que vai ser o retorno. Eu disse assim, uma coisa importantíssima para qualquer tem que ser levantado quais são as aprendizagens essenciais, né? A base fala sobre isso, né? Em sim. vez de focar em conteúdo, focar em habilidade, competência e aprendizagem social. O que é realmente essencial que seja desenvolvido, né? É, quem é esse ser humano que ele passou, que ele está passando, como é que a gente vai falar com ele? Isso é mais importante que tudo, né? E a gente poder prestar atenção nisso e não tratar de, bom, até agora era assim, agora vamos voltar. Não é isso, né? É, Eu é, não consigo ver isso. Eu espero do fundo do coração que não volte a ser assim, né? sim, Porque me parece que houve uma adormecida de tudo que a gente estudou da BNCC, assim, a gente estudou da base exatamente. no sentido de habilidades para uma volta, bom, vou voltar para o meu espaço comum, né, para onde eu tenho conhecimento e tal, né, Fabi? É. Nós temos 10 minutos e eu vou pedindo. Ainda tem tempo para falar, mas assim, como eu Tá. sou faladeira, eu não quero te interromper. Quero que tu fale, né, um pouco mais sobre essa tua proposta, que eu acho bem importantíssima de. Eu queria só falar, em especial quem, de novo, quem está lidando aí com as crianças diariamente, seja em casa, ou seja nesse contexto da escola, quando você disse lá atrás da escuta, né? Como é que às vezes na Uhum, própria casa da gente, a gente perdeu essa capacidade da escuta e de repente entrou ali no piloto automático. E esse eterno exercício da escuta, né? Eu acho que a gente sempre precisa retomar. E para mim isso veio muito, muito forte. Comecei até a fazer umas anotações, já tinha, mas acho que potencializou. Potencializou também porque as crianças nunca estiveram tanto tempo em contato com os pais, então isso é importante a gente pensar também, né? E talvez em nenhum outro momento da história a gente vai poder não. ter tanto tempo aí com eles. A marcação do tempo aqui em casa, eu tenho visto muitas roupas que o Pedro foi perdendo nesses 4 meses aí, então começou a quarentena com 7 anos, já está com 8. Com Acho que é um 8. bom exercício, e é um bom exercício para a gente olhar em casa também, como a gente vem dimensionando esse tempo. Aqui eu tenho olhado um pouco mesmo para as roupas dele, assim, o quanto ele foi Uhum. perdendo de meias, as blusas curtas, as calças mais curtas, né? E tem pessoas que a gente fez essa proposta outro dia lá na Diálogos, eu vou deixar como uma provocação para vocês, meninas, porque eu acredito que a gente ainda tenha um tempo aí de percurso nesse Uhum. formato. Como é que a gente vai dimensionando esse tempo? Então, teve educadoras que nos mandaram as cápsulas de Pra ver. café. Então,
Fabi, Voltou? travou, Travou, né? travou Eu vi. total. É, quando tu foi fazer o questionamento. Então, Tá, então eu por estava favor, falando repita. tá, da relação com o tempo. Então, eu falei que a gente fez Sim. uma proposta aqui na Diálogos das meninas, das educadoras, como é que a gente tem feito a marcação do tempo durante esse período. Então, algumas nos mandaram foto, uma nos mandou foto com cápsulas de café. Então, ela foi guardando todas as Ah, cápsulas de café que ela tomou durante a quarentena. A outra falou que não ia atingir o a cabelo, raiz. então a raiz do cabelo estava super grande. A outra Aham, plantou uma batata doce e a batata doce foi dando aquelas ramificações ali. Então, aham. para a gente pensar, né, como é que a gente vai dimensionando esse tempo? Quando você fala Muito das plantas, de interessante. repente, esse Aham. cuidado com as plantas, né, e vai dimensionando isso. E aí aqui eu comecei a anotar todas as perguntas do Pedro. Então eu abri na minha página do Instagram, eu coloco a hashtag Pedro Questiona o Mundo. E as perguntas, como toda boa criança Então, curiosa que é, vai desde o que é extinção até quantos canos passam nesse banheiro, né? E a gente vai mapeando assim também esse lugar das crianças e dessa escuta. Então, o que eu queria dizer para as meninas era, meninas e meninos, quem não percam também as vozes deles, ainda que nesse formato, né? É preciso ter escuta é, para eles nesses momentos, porque eles têm trazido coisas incríveis dessas incríveis. relações que eles têm vivido na casa também, né? Aí, sem os amigos, que isso também é Uhum, algo preocupante para a gente, né? Mas no convívio das famílias, no convívio aí com os irmãos, enfim, com os animais, com os objetos que são tão caros para eles. Então, o que que eles têm dito? Eu acho que esse é um exercício lindo da gente uhum. seguir aí olhando para isso, né? E eu não sei E quanto tempo a gente tem. a gente está com 5 minutos, não Ah, sei mais então se é tem aqui. 5. É, não sei se 5 é 5, porque a Mariana está me ajudando aqui, mas eu já não sei se esse 5 é 5. Pode ir falando, Fabi. Não, eu queria só dizer um trecho de um livro lindo que caiu também na minha mão nesse período de quarentena e vou indicar. Um livro que chama O Livro dos Símbolos, da editora Tasken. E são 17 mil fotos, é um livro grosso, com 17 mil fotos de diversos símbolos, mas é daqueles para a gente levar para a cabeceira da cama, assim, e ficar com eles. Hum, E no espaço que fala de casa, tem uma frase linda que eu anotei aqui que diz: uma casa é a personificação do lar. Lar é onde se encontra o coração. Então, eu queria terminar com essa frase dizendo desse lugar do pertencimento, né? A gente precisa encontrar esse lugar do coração e entender como parte desse lugar para a gente caminhar, eu acho que com mais vida durante esse percurso que ainda nos resta aqui. é. Estou muito feliz com esse convite. Vida, ah, e a gente super com o teu aceite, porque a gente tem trazido, a gente depois daquele primeiro mês, né, Fabi, que passou assim, meu Deus, por onde que a gente vai, o que a gente faz, né, a cabeça fica meio voando. Um dia eu fui fazer porque as pessoas tinham comprado os cursos com a gente, presenciais, e aí eu disse, bom, vou começar a ligar para as pessoas, vou ver o que eu vou fazer. E eu passei uma tarde ligando. E menina, eu tava com uma saudade delas, e elas com uma saudade de mim. A gente bateu o papo, e eu disse, gente, a gente não pode sumir. Mesmo não sendo um espaço escolar, né? A gente tem uma troca, tem uma referência, tem uma relação. Como é que a gente vai estar perto do pessoal, né? E aí que a gente pensou, vamos fazer as lives, e aí as lives viram um movimento que a gente troca ideia, um momento que a gente Ótimo. tem, a gente convida as pessoas que podem acrescentar, porque olha só que importante, hoje tu traz um assunto que a gente não tinha falado ainda, e essas pessoas amadas que estão aqui nos escutando estão tendo a oportunidade de ouvir e pensar sobre isso. A gente fala muito no reinventar, Fabi,
das problematizações, né? Quando as pessoas vão fazer um curso com a gente nunca fica dando resposta, a gente faz sempre mil. Às vezes elas dizem, ai, a gente sai com a cabeça assim, ó, cheia de coisa para pensar. A ideia é essa mesmo, né? Que a gente vai fazendo e resolvendo e crescendo. Agora nós Que estamos no bom. final. E eu quero te dizer de todo o meu coração a gratidão de te ter Ai, que aqui, porque gostoso. tu é um presentinho paulista que já Que mora no delícia. coração da gente. E tu vai vir para cá, é só uma Eu questão de vou. tempinho. Pode deixar, vou Tá esperar bom. tudo isso passar, eu vou comer